espero esse dia chegar. Todo povo reconhecerá. Eu aguardo, Ele vem me buscar. Toda a terra o confessará. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem. Sobre as nuvens, Ele vem com poder. Nada e ninguém poderá deter. Maranata, Ele vem me buscar. Esse dia logo vai chegar. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
é forte e profundo mar. Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. 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 Pois tu és mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego,
meus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Como você já sabe, estamos tratando das bem-aventuranças. Estamos numa série chamada Felizes. E hoje vamos falar da segunda bem-aventurança. Mateus capítulo 5, na semana passada nós já lemos inteiro o trecho das bem-aventuranças. Já falamos um pouquinho a respeito das bem-aventuranças, de que elas não são para alguns cristãos em especiais, elas são para todos, elas são muito similares no seu teor, no seu caráter, ao fruto do Espírito que Paulo vai falar. Então, as bem-aventuranças, né, são ali 8, mas, logicamente, que elas são uma coisa só, né? Cada uma ali é uma parte de um todo. Então, impossível um cristão ter só uma área, né? Eu sou só pobre em espírito, ou eu sou dos que choram. Não, nós somos tudo. Logicamente que, de repente, em uma área ou outra você já está mais avançado, mas você vai perceber que elas têm uma conexão entre si, entre elas, justamente por serem uma coisa só, se tratar de uma coisa só, elas vão uma puxando a outra. Então, é algo para todo cristão, que todo cristão deve buscar. Porque justamente, quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós percebemos que Jesus está falando a respeito da felicidade. Todo ser humano busca a felicidade, mas qual é o problema da felicidade? Que a felicidade ela é algo muito subjetivo. Não é? Então, veja que antes de ontem eu estava conversando com o Denner, né, e com o Marcos, o namorado da Beth, e aí a gente estava falando sobre morar no interior, morar no campo, né, morar no mato. E a gente estava discutindo sobre quão isso é bom ou não, quanto isso seria agradável, confortável ou não. Né? E aí eu até estava dizendo para eles que a gente estava conversando sobre o fato de, às vezes, a gente tem um olhar muito romantizado, né, por morar no mato. Porque eu falei, poxa, eu parei para pensar esses dias que eu estava no interior, que grama cresce, né? A gente vê sempre a graminha cortada, mas é um trabalhão, porque a gente está lutando contra a natureza. E aí estava falando sobre isso para dizer o seguinte, alguns vão dizer que a felicidade é morar no campo, outros vão dizer que a felicidade é morar na praia, outros vão dizer que a felicidade é morar do lado de um shopping. Mas, quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos que Jesus está falando de uma felicidade que não é a que o homem prega. Dificilmente o homem, por si só, ele vai olhar para essas bem-aventuranças e falar, olha, realmente isso aqui é felicidade. Não. Jesus está falando sobre aquilo que Deus tem como ideal de vida para mim e para você como cristãos. Então, essa é a felicidade,
É a percepção de felicidade de Jesus Cristo no mundo em que nós vivemos. Nessa nossa peregrinação da vida, ser feliz é atingir o mais alto possível que nós podemos em cada um desses aspectos. E aí é necessário que você leve isso a sério. Ontem, conversando com meu sogro, eu estava falando sobre isso. Nós cristãos, muitas vezes levamos pouco a sério a nossa vida de cristão. A nossa vida com Deus, de fato. Nós nos especializamos na nossa carreira, no nosso trabalho, nos especializamos em ser pais, nos especializamos em tudo, em cuidar do dinheiro, tudo isso. E não que isso seja ruim, mas há uma grande defasagem no nosso conhecimento bíblico para afetar a nossa caminhada. É necessário que nós tenhamos uma vida e tenhamos práticas nos nossos dias que sejam pautadas na palavra. Nós precisamos ter práticas e posturas de quem diz assim, olha, eu não consigo te provar o que eu estou te falando, mas eu creio nisso porque é isso que a Bíblia diz. Eu creio nisso porque é isso que a Bíblia me fala, porque é isso que o Senhor Deus me fala através das Escrituras, então eu creio nisso. Então assim, mas você acha que isso é uma coisa boa? Olha, eu não sei te dizer se é prazeroso, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que as Escrituras me dizem que isso é bom. Então, por exemplo, o mundo vai dizer para nós que o sexo antes do casamento é bom. E eu já ouvi cristãos dizerem o seguinte, não, você tem que testar, porque vai que você... Como assim? Porque eu creio, a Bia falou sobre isso hoje, a nossa dificuldade de vermos a promessa concluída, muitas vezes é pela nossa defasagem de conhecimento das Escrituras. Porque as Escrituras, elas são para nós a revelação especial de Deus acerca do quê? Das promessas. Então aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida já está revelado nas Escrituras. Mas aí talvez você se pergunte assim, mas está revelado nas Escrituras o que Deus quer de mim, por exemplo, com relação à educação dos meus filhos? Sim, está. Porque justamente a nossa responsabilidade como pais é conduzir os nossos filhos à fé, à piedade, à devoção diante do Senhor. Está diante das Escrituras o que eu devo ser como marido, como esposa, o que o casamento tem que ser? Está. Está definido na Bíblia a visão da promessa que Deus tem acerca do trabalho? Está. Dificilmente nós vamos encontrar nas Escrituras algo que seja específico no sentido, olha, Gabriel, para você... Olha, Gabriel... Fui no outro, Gabriel, né? Falei o mesmo nome. Olha, Gilson, para você, Deus tem um plano para a humanidade. Deus tem um plano para todos. E de conduzir todos, como as Escrituras vão dizer, a Jesus Cristo, a ser como Jesus Cristo. A questão é se eu e você vamos participar deste plano. E aí sim, para você, Deus tem estabelecido toda a promessa dele nas Escrituras. Mas por que muitas vezes, como a Bia expôs aqui hoje, por que muitas vezes a gente tem dificuldade em chegar à nossa promessa? Porque aonde nós olhamos? Porque promessa fala de expectativa, amém? Então se eu chego para o Natan e falo, o Natan ainda não tem essa consciência de amanhã, hoje, ontem. Mas se eu chego para ele, daqui a um tempinho e falo, amanhã nós vamos ao McDonald's. O que eu criei na cabeça dele? A minha promessa gerou uma expectativa. Agora, se nós tentarmos olhar a promessa que Deus tem para nós, pautados na expectativa que o mundo cria, nós vamos correr um grande risco. Porque dificilmente a expectativa que o mundo cria para você é a que Deus tem. E quando nós olhamos para a bem-aventurança disso, é isso que nós enxergamos. Nós vivemos no tempo em que tudo que você tem que fazer tem que estar atrelado ao prazer. Já percebeu? Vamos trabalhar. Você tem que trabalhar com o que você gosta, não é? O que te dá prazer. Mas quando você vai trabalhar, de fato, você percebe que o trabalho, um dia, ele é trabalho. E por mais que você goste daquilo, tem um dia que você não queria fazer aquilo. Porque justamente o aspecto do trabalho é a obrigação, é o compromisso. E nem todo dia você quer estar lá na chapa fazendo hambúrguer. Nem todo dia você quer estar lá gerenciando funcionários para fazer uma fachada. Nem todo dia você quer estar lá lendo processos. Nem todo dia você quer estar lá pintando, fazendo sua arte, por mais que isso seja algo do seu prazer. Nem todo dia. Mas nós vivemos uma realidade onde se prega uma felicidade totalmente pautada no prazer. Quando, na verdade, nós olhamos para as Escrituras e percebemos que a felicidade não tem muito a ver com o nosso prazer, simplesmente. Mas tem a ver com chegarmos aonde nós deveríamos chegar. Ser o que nós deveríamos ser. Então, olhar para Jesus Cristo, ele é a grande expectativa.
E se nós olhamos para Jesus Cristo como uma grande expectativa, pronto, vislumbramos a promessa. Porque aquele que viu o Filho, viu também o Pai. Ou seja, aquele que viu o Filho, aquele que enxergou Jesus Cristo, enxergou o Pai, o seu modelo, enxergou a autoridade, enxergou a quem nós queremos chegar. Enxergou aquele de quem nós fomos separados no pecado. E é disso que se trata as Escrituras. O retorno do homem para Deus. A busca de Deus pelo homem. Mateus capítulo 5, versículo 4 diz... Todos acharam? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Vou ler mais uma vez. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Amém? Vamos orar? Pai, te louvamos por este momento e pela tua palavra. Te louvamos porque temos o privilégio de percebermos as nossas falhas, os nossos erros e crescermos no Senhor. Que seja assim nessa manhã, Pai, que possamos ouvir a tua voz em nosso coração, Pai. E que em nome de Jesus possamos sair daqui, Senhor, meditando na sua palavra e sendo transformados, Pai, em nosso ser através da mudança da nossa mente. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Bom, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É necessário que você tenha uma percepção a respeito de todas as bem-aventuranças. A bem-aventurança não é o aspecto negativo, olhando no nosso caso, né, questão da palavra, não é, bem-aventurado não é o que chora porque chora. Os que choram são bem-aventurados, são felizes, não porque choram, mas porque serão consolados. Não é? Então ele diz, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Tanto que a primeira bem-aventurança é, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, a nossa felicidade não está no fato de sermos pobres em espírito, ou por percebermos isso, não é porque nós choramos, mas é porque temos o reino dos céus, e é porque a nossa felicidade está em ser consolado. Então, é como dizer o seguinte, um filho cai lá no chão, Natan cai no chão, rala o joelho. E isso é uma coisa, vamos dizer assim, né, uma coisa boa para o pai em alguns momentos, porque ele aprende, o pai tem a chance nos equívocos do filho de ensinar. Obrigado. A pessoa que está assistindo, ela vê uma pessoa mascarada, intocada, fala, entrou um ladrão na igreja. Imagina o susto que leva. Bom, veja. Nos equívocos do Natan, eu tenho as oportunidades de ensino. Eu tenho as oportunidades de ensinar, de explicar. Então veja, a felicidade para o Natan não está no erro que ele sofre, mas está no fato de ter um pai que o consola, que o exorta, que o encoraja. Essa é a felicidade. E é necessário que nós percebamos isso, porque senão a gente vai começar a achar que as bem-aventuranças se tratam de mérito. Então, se eu chorar, eu sou bem-aventurado? E a pessoa vai virar um coitadinho. Não é isso. Muito pelo contrário. Quando nós olhamos para essa bem-aventurança específica, quem são esses que choram? Ou melhor, por que choram? Aí a gente tem que voltar na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Lembra que nós falamos na semana passada que nós somos como mendigos espirituais? Aqui, para nós, a única coisa que se cabe é pedir. Percebemos que somos pobres, percebemos que somos, assim, de uma miséria espiritual tal, que agora que percebemos o que não somos, ou melhor, o que somos, que é miseráveis espiritualmente, temos que nos achegar a Deus. Ok? No entanto, nesse momento que percebemos a nossa miséria espiritual, o que nos resta, qual é a nossa consequência? Chorar. Porque percebemos que somos fracos, porque percebemos que somos falhos, porque percebemos que não cheiramos bem espiritualmente, porque percebemos que não estamos bem vestidos espiritualmente, choramos. E é graças a esse choro, então, que o consolo vem. Que o Pai vem enxugar as lágrimas, que o Pai se aproxima, que o Pai se agacha, olha olho no olho. Né? A gente sempre ouve essa indicação aos pais. Olha, vai dar bronca no seu filho, você abaixa e olha no mesmo nível, né? Já viram isso? Uma questão psicológica. Perceba que o nosso Deus foi o que fez isso. Ele é o grande exemplo disso. Porque a maneira dele
descer e olhar nos mesmos olhos que nós, foi enviando a Cristo, se fazendo carne entre nós, ele baixa ao mesmo nível que nós. E mais, ele vai ao nível mais baixo ainda quando ele morre na cruz. Então, nós, nesse momento, somos consolados. Temos as nossas lágrimas enxugadas. Mas a grande pergunta, né, agora que nós já sabemos que por que esses daqui, do reino de Deus, ou os bem-aventurados segundo Jesus Cristo, por que eles choram? Já sabemos por que eles choram. Por que nós choramos? Choramos por causa do pecado. Choramos porque percebemos que não temos força para ir contra o nosso pecado, para ir contra o nosso instinto traidor, para ir contra o nosso instinto corrupto, para ir contra o nosso instinto que se entrega a vícios. Nós não temos força por nós mesmos. E aí nós dizemos assim: Pai, eu não consigo. Eu tenho esse problema e não consigo resolver. E aí o Pai se agacha, nos consola, enxuga as lágrimas. E é Ele então quem nos fortalece. A grande questão é por que nós não choramos? Ou melhor, o que te faz chorar? Por que você tem chorado quando você chora? Porque o cristão, ele tem que ter esse motivo de choro. Choro porque percebi o meu pecado. Ou choro por causa dos pecados à minha volta. Um grande problema para o cristão é quando ele chega a um ponto de insensibilidade que o pecado não o comove mais. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, Esdras, quando ele vai restabelecer o culto em Israel, a palavra diz que ele chora pelo pecado do povo de Israel. Quando nós olhamos Jesus Cristo, um pouco antes de se entregar na cruz do Calvário, ele para num alto monte, ele olha Jerusalém e ele chora pelo pecado de Jerusalém, pela insensibilidade. Porque essa insensibilidade fala de um estado de morte. Um estado de morte onde você toca na pessoa, ela não sente, não. Faz cosquinha no morto para você ver. Não acontece nada. Ou mesmo belisca um morto. Não vai fazer isso, pelo amor de Deus, gente. Vocês podem acreditar no que eu estou falando. Nada vai acontecer. Ele não vai dar um ai, não vai dar um grito. Não vai... Por quê? Porque está morto. Porque está morto. E assim, infelizmente, está a nossa vida muitas vezes. Estamos vivendo num pecado, mas não nos sensibilizamos com isso. Ou vemos um pecado ao nosso lado e não nos sensibilizamos com isso. Eu não tenho dúvida, por exemplo, quando nós vemos um crimes hediondos, como nós vemos, por exemplo, do Lázaro, que nós tivemos aí recentemente, eu não tenho dúvida de que o cristão, ele anseia também por justiça e quer ver as coisas sendo postas no seu lugar. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida que nós choramos pelas vítimas feitas, mas também não tenho dúvida que o cristão, que percebeu a miséria do seu próprio ser, também chora por perceber que aquela vida não encontrou a Jesus Cristo. E que causa aquilo que causa porque não encontrou a Jesus Cristo. Um pai que vê o seu filho em pecado, não chora porque o filho está trazendo vergonha para a família, mas chora porque o filho, infelizmente, ainda não encontrou a misericórdia e a graça de Deus. Uma esposa que vê o marido traindo ela, chora pela vergonha, chora pelo sofrimento, mas também chora por saber que o marido vai para o inferno. E porque está se entregando aos prazeres, à felicidade do mundo e não encontrando a felicidade, a bem-aventurança do reino. Então, a grande questão para mim e para você é: o que tem nos feito chorar? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? E aqui a gente precisa fazer uma segunda distinção. O motivo do choro. O cristão não chora de vergonha pelo pecado. Quando o cristão peca, ele não chora de vergonha. Sabe por quê? Porque aqueles que choram de vergonha, choram com orgulho. Choram por causa do orgulho. Porque aquele que tem... A timidez é isso, amém? A vergonha, ela nada mais é do que um medo de ser rejeitado. E isso é fruto do orgulho pessoal. Então, todo aquele que tem medo de ser rejeitado, ele acha que ele devia ser mais aceito, ou isso é visto como uma debilidade. Por isso que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Não é porque ele tem vergonha, porque às vezes a gente é tímido no ambiente que a gente está ali. Mas ele está falando, na verdade, do nosso medo de rejeição, e que ao mesmo tempo é uma maneira da gente camuflar o nosso desejo de aceitação. O nosso desejo é o nosso orgulho sendo posto de maneira negativa. Tá bom? Então o que acontece? Quando nós choramos por vergonha, pequei, aí eu choro de vergonha, por que eu choro? Porque todos estão olhando para mim. E isso é o orgulho. Agora o cristão,
quando chora por causa do pecado, chora por arrependimento. E sabe o que é isso? O cristão, quando chora por causa do pecado, ele não chora porque todos enxergaram o seu erro, mas ele chora sozinho porque ele está de frente com o ofendido, que é o Senhor. O cristão que chora de arrependimento, chora de frente para o ofendido. Se ajoelha, olha para o ofendido, que é Deus, e percebe que nada pode fazer para pagar a sua conta. E chora. E é nesse momento que o Pai o consola. Porque quando nós choramos de vergonha, quando nós choramos diante do mundo, pelo que o mundo faz, o mundo é implacável. O homem é implacável. Mas quando nós choramos diante de Deus, estamos diante daquele que enxugará, e já começou a enxugar, toda lágrima. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse é o última carta da Bíblia, né? Capítulo 7, versículo 17 diz assim: Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. O nosso Senhor Jesus veio para consolar os nossos corações, para enxugar as nossas lágrimas. E Ele já iniciou isso na cruz do Calvário. E nós que estamos diante do Senhor, que choramos pelo nosso pecado, que choramos pelo pecado dos nossos irmãos, temos já as nossas lágrimas sendo enxugadas. Mas por que nós somos bem-aventurados? Não é só porque choramos e a nossa lágrima ela é enxugada. Nós somos bem-aventurados porque o nosso choro não para nas lágrimas. Nós vamos ao Senhor e confessamos o nosso pecado. Vamos ao nosso irmão e confessamos. E aquele irmão que já também encontrou, por isso que a confissão é uma questão de maturidade e não de posição, de função na igreja. Quando nós vamos ao irmão que também já percebeu a sua miséria, nós encontramos ali não alguém que vai olhar para o nosso pecado e vai nos condenar, mas para alguém que, assim como teve as suas lágrimas enxugadas, também sabe enxugar lágrimas. Nós vamos encontrar alguém que muitas vezes pode sim também nos exortar, como quem passa um metiolate, hoje em dia metiolate não dói mais, mas como quem passa um metiolatezinho no machucado. Pode ser que sim, mas ao mesmo tempo enxuga as lágrimas. É como um pai que passa o remédio que está ardendo que o filho, mas ao mesmo tempo enxuga as lágrimas. É como um pai que leva o seu filho para lá tomar injeção e chorar, e o filho chora, e o pai deixa claro, olha, vai doer. Eu não vou mentir para você, vai doer. Mas, depois que dói, o pai está lá. Porque esse é o grande ponto. Jesus Cristo, quando entra no templo e quebra tudo, porque estavam corrompidos nas suas práticas devocionais e de piedade, ele quebra tudo, mas o texto diz que ele continua lá, a curar e a ensinar. Porque ele é alguém que está envolvido com o choro. Ele não é alguém que olha para o que chora, condena e vira as costas e vai embora. Quando ele olha a mulher que é trazida diante, que foi pega diante da traição, todos estão olhando para ela e ela ali chora de vergonha. Mas de repente ela se encontra com um único que é capaz de enxugar toda lágrima. Ela se encontra com um único que é capaz de tratar a ferida dela. Porque essa é a grande questão. Eu e você fomos destituídos da glória de Deus. E ponto. Mas o Senhor Jesus foi quem nos possibilitou a graça de voltarmos ao Pai. A graça de percebermos, de estarmos sensíveis ao pecado. A minha pergunta para você hoje é: qual foi a última vez que você chorou por causa do seu pecado? E talvez isso não queira dizer com o fato de você derramar lágrimas de fato, mas de você ter um coração contrito diante do Senhor, de falar: Senhor, eu não posso viver isso. Qual foi a última vez que você conversou com alguém sobre pecado, sobre o seu pecado? Não como alguém que fala do pecado com orgulho ou de uma maneira, isso aí é porque também a outra pessoa não, mas como alguém que se coloca diante do irmão e fala assim: meu, eu não consigo.
Eu não estou conseguindo. E encontra no irmão um consolo. Nós precisamos ter isso. Nós precisamos desenvolver isso e de maneira natural. Não de maneira natural do início, mas algo que passe a ser natural. Nós precisamos ter esse tipo de prática. Mas nós não vamos conseguir achando que o outro vai dar o passo. O Senhor Deus já deu os seus passos. Ele já nos enviou o seu próprio Filho e já nos deixou as Escrituras para que nós tivéssemos claro qual é a nossa felicidade. Nós precisamos olhar para o pecado e não nos conformarmos com ele. Bem-aventurados são os que choram diante da sua miséria espiritual. E que porque choram, porque perceberam a sua miséria, se aproximam do Senhor, confessam o seu pecado, se aproximam do irmão, confessam as suas debilidades. E assim vão viver a cada dia a sua liberdade, porque tem as suas lágrimas enxugadas. Quem chora de vergonha, vive na prisão. Alguém que está preso na vergonha está vivendo uma cadeia. Agora, aquele que chora o seu pecado diante daquele que enxuga as suas lágrimas, é como uma criança mesmo. Natan cai, se machuca, a gente vai lá, não foi nada, enxuga lá, bora, a criança sai correndo novamente. Qual é o nosso problema? Que muitas vezes, quando nós choramos por causa do nosso pecado, choramos como uma criança que fica se compadecendo de si mesma. Ai, coitadinho de mim, eu sou um miserável. Não. Porque quando nós olhamos para Paulo, ele é aquele que diz, miserável homem que sou, não mereço viver. É só Paulo que está falando isso. Alguém que diz, olha, eu choro diante dessa dificuldade. Já falei para Deus, tira esse espinho da minha carne. Mas o que ele me diz é que a tua graça me basta. E o que ele faz então? Paulo se levanta e segue sua vida servindo ao Senhor. E a cada vez que ele topar com aquela dificuldade, com aquele problema, ele vai fazer o quê? Vai chorar novamente. E vai ser consolado, como feliz que é diante do Pai. Agora, se nós não temos essa sensibilidade diante dos nossos pecados, pensa aí agora você, qual é o seu pecado hoje? Qual é aquilo que tem que ser tratado agora? Se nós não sabemos, alguma coisa está errada. Porque a palavra nos diz que aquele que diz que não peca, já pecou. Aquele que diz que não mente, fez Deus mentiroso. Por quê? Ele enviou Jesus justamente, por quê? Por causa dos nossos pecados. E se eu digo que não tenho pecados, então Jesus não precisava ter vindo. A grande questão é, qual o pecado que você tem chorado? Quando nós olhamos a corrupção do nosso país, nós não devemos ser aqueles que jogam pedras. Queremos justiça? Sim. Queremos equilíbrio? Sim. Mas a nossa primeira atitude é de contrição, de falar, Senhor, perdoa-os. Jesus Cristo na cruz do Calvário, sofrendo, antes que você justifique seus desejos de justiça pelo seu sofrimento, Jesus Cristo na cruz do Calvário, apanhando, sofrendo, ele olha para aqueles que o fazem sofrer, e o que ele diz? Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele chora pelo pecado daqueles que estão à sua volta. E que pecados esses que estão sendo contra quem? Contra ele mesmo. Então a grande questão é, qual é a nossa primeira posição diante dos pecados das pessoas à nossa volta? Nós precisamos chorar. Precisamos compreender que isso é fruto de miséria e que infelizmente, muitas pessoas ainda não têm a sensibilidade de perceber os seus pecados, mas você já tem. Sensibilidade essa que foi dada graças ao Espírito Santo do Senhor que habita em mim e habita em você. E você sabe qual é o seu pecado. E você sabe do que você precisa ser tratado, onde você precisa ser tratado. Agora a grande questão é, se isso tem doído em nós. A gente só busca atrás de solução daquilo que dói em nós. Se você tem alguma situação na sua vida, se coloque de pé nessa manhã, que você precisa... Se tem algo que você precisa chorar e que você não chora mais, ou se tem algo que você tem chorado e sofrido e que precisa ser consolado,
Feche seus olhos e confesse ao Senhor aí o seu pecado. Diga a Ele qual é a situação que você precisa se tornar mais sensível e chorar. Pai, nessa manhã nós queremos nos colocar diante do Senhor e confessar aquilo, Pai, que está em nosso coração, em nossa mente. Existem alguns pecados que, infelizmente, dada a situação à nossa volta, ou mesmo a quantidade de vezes que cometemos esses pecados, nós perdemos a sensibilidade, Pai. Assim como alguém, quando se queima, tem a sua pele cauterizada, alguns, muitas vezes, estão com o seu espírito cauterizado, Pai. Não conseguem perceber a miséria, não conseguem perceber a condição inviável espiritualmente que tem, e por isso não consegue chorar pelos pecados que comete, ou mesmo pelos pecados que vê à sua volta. Por isso, nessa manhã, nós queremos nos colocar diante de Ti, Pai, para pedir que o Senhor nos mostre, revele o pecado, Pai. Revele o pecado de cada um, pessoalmente, para que nós possamos experimentar da felicidade que é ser consolado, Pai. Que nós possamos experimentar, Pai, a felicidade, Pai, que se pode ter ao ver o Pai olhando nos nossos olhos e enxugando as nossas lágrimas, Pai. E dizendo que nós podemos seguir, porque é Ele quem nos capacita e nos equipa para vivermos a nossa vida e caminharmos os nossos dias. O Senhor conhece, Pai, a cada um aqui, o íntimo de cada um. O Senhor conhece os vícios, o Senhor conhece as práticas pecaminosas, o Senhor conhece as traições, o Senhor conhece a corrupção, o Senhor conhece, Pai, a cobiça, a inveja, o Senhor conhece, Pai, a dificuldade de cada um aqui, Pai. Mas nessa manhã, Pai, eu te peço que o Senhor nos faça perceber esses problemas de tal forma que nós choremos, Pai. De tal forma que de nós brote uma atitude que é de quem percebeu o erro que comete. Nós sabemos, Pai, que todo aquele que está em Jesus Cristo é nova criatura. As coisas velhas, Pai, a felicidade que o mundo prega já não serve mais para nós, Pai. Às vezes a gente ainda busca algumas coisas que o mundo coloca como expectativa para nós. Mas nós sabemos, Pai, que não jamais é compatível com a nossa vida, Pai, essas expectativas. E hoje queremos, Pai, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos conduza à busca dessa felicidade que a Tua palavra nos ensina, Pai. Que bem-aventurados sejamos, Pai, porque somos consolados pelo Senhor quando choramos pelos nossos pecados, Pai. Quando choramos pelo pecado da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, da nossa família, dos nossos pais, filhos, irmãos. Que nós possamos desfrutar dessa felicidade que é, Pai, ser consolado pelo único, o único que pode enxugar toda lágrima. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém? Que o Senhor conduza o seu coração, conduza a sua mente a cada dia mais a essa percepção de que você tem que chorar, pelos seus pecados e pelos pecados alheios. Amém? Te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor,
Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim. Quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ao soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ao soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso